Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Continuar nossa belezinha aqui. Tudo bem? Bom, vamos fixar alguns conceitos, tá? Então, a teoria acaba sendo um pouco curta, mas são muitos nomes novos, né? Muitas coisas para lembrar, fórmulas. Então, eu preciso fazer alguns exercícios com vocês, tá? O plano de a gente fazer aqui alguns exercícios, tá? Então, a gente vai fazer mais dois exercícios e a gente fala de mais uma teoria que a gente já viu e faz mais um exercício para fixar, tá? Vamos lá. Como eu falei, eu vou fazer um pouco mais rápido, tudo bem? Que a gente já viu isso, já falei bastante, os vídeos vocês podem voltar neles. O que a gente fala aqui, né? Bom, o exercício fala, determine o valor de x, tá? O valor de x no triângulo isósceles de base BC. Interessante, hein? O que é isósceles, né? Lembrem-se. A gente tem um triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Igual eu falei pra vocês já, sempre quando eu via algum termo que eu precisava lembrar o que era, eu sempre tentava lembrar de tudo relacionado a esse termo. Porque, às vezes, é fixando mesmo, né? Uma forma de memorizar. Então, triângulo isósceles, então ele está falando que tem base BC. O que isso significa, né? A gente viu que o triângulo isósceles, a característica dele, a principal característica é esse iso. Iso. Que a gente tem, igual eu falei, na química também, vocês vão ver essa parte de ISO, né? Que são dois, né? Que são iguais, né? Que significa que tem dois lados iguais, tá? Ou seja, se ele fala que a base BC, ele não está falando que o BC é isósceles, tá? É importante vocês lembrarem, saberem isso. Está falando que a base do triângulo vale BC. Se a gente lembrar um triângulo isósceles aqui, vamos exagerar, às vezes é bom a gente exagerar essas coisas porque a gente consegue chegar melhor. Você está falando a base, qual que é a base aqui? Ó? A base é isso aqui, ó. A base é o que segura. A base vai ser a diferente. Tudo bem, a base BC é isósceles, mas como que eu vou saber quais lados são iguais? Se ele está falando que BC é a base do triângulo isósceles, eu vou fazer que, então, um ângulo aqui, ó, está enxergando um lado, e esse outro ângulo vai enxergar o outro lado, certo? Bom, se eu tenho um ângulo enxergando um lado, outro ângulo enxergando outro lado, num triângulo isósceles, e a base é essa, então a base é diferente, eu sei que aqui vai valer 50 graus também, né? Porque aqui vale 50 e aqui também vale 50. Tudo bem? Então, ó, 50 graus. Tá? Eu vou escrever aqui, para a gente poder ir com mais calma, para caso alguém não entendeu, porque tem gente que aprende melhor com desenho, tem gente que aprende melhor com escrita, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Bom, como o triângulo ABC, como o triângulo ABC, ele é isósceles de base BC, é isósceles de base BC, tá? Ele poderia estar ao contrário também, não é muito comum não, mas ele poderia estar ao contrário, né? Por exemplo, assim, ó. Aqui parece mais o triângulo retângulo, né? Mas ele poderia estar deitado também, né? Acho que vocês entenderam um pouco a lógica. Né? Esse lado poderia ser igual a esse é diferente desse. Também seria isósceles, também seria, essa base seria a dele, tá? Mas ela não teria exatamente para baixo, né? Ela teria para o lado. Só saber que a base é a parte diferente. De base BC, temos que os lados... Temos que os lados AB e AC, né,
AB e AC são iguais, né? São congruentes. São congruentes. Tá? Lembre-se que aqui é iguais. Tá? São iguais. Né? Bom, então, com isso, né, o ângulo que a gente tem, e aqui eu vou colocar aquela nomenclatura que a gente já viu, tá? Vou colocar as duas nomenclaturas que a gente já viu. Então, a gente tem o ACB, então o ângulo que faz em C, ACB, o ângulo que faz em C, ou pode ser somente o C, tá? Então, o ângulo que tem no vértice C, ele vale 50 graus. Com isso, né, o ângulo vale 50 graus. E o ângulo ABC, ou somente B, tá? Ele também vale 50 graus. Por quê? Porque o lado AB e o lado AC são congruentes. Então, os ângulos também vão ser congruentes, tá? Então, a gente já sabe aqui dois ângulos. Sabendo dois ângulos, a gente sabe o terceiro, né? Portanto, vou colocar temos aqui. E aí a gente continua aqui desse lado. Então a gente tem que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180 graus. Então 50 mais 50 mais x tem que dar 180 graus, tá? 50 mais 50, 100, mais x igual a 180. Portanto, x, né, jogando 100 para o outro lado, vai dar 80. Tudo bem? Simples, né? Isso aqui vai cair no dia da prova, vocês matam em o quê? Em 30 segundos? Porque aqui eu escrevi tudo, porque a gente está tendo uma aula, mas na prova só precisa saber que se é isósceles de base BC, então os outros dois lados são congruentes. Tá? Vamos transformar aqui em radianos também, porque ele pode pedir isso na hora da prova, né? 180π e 80 é y, não sei quanto vale. É um número qualquer. Vamos multiplicar em cruz e igualar. Multiplica em cruz, 180 vezes y é igual a 80 vezes π. Joga 180 dividindo, então vai ter o y igual a 80 vezes π dividido por 180. Vamos cortar o zero com zero. Vai ficar 8 sobre 18 vezes π. A gente também pode dividir, né, por 2, em cima e embaixo. 8 dividido por 2 é 4. 18 dividido por 2 é 9. Π. Ou seja, 80 graus, a gente também pode falar que em radianos é 4π sobre 9. Ou 4 nonos de π, tá? Geralmente a gente lê assim, né? 4π sobre 9. Tudo bem? É isso. Vamos fazer mais um exercício aqui. E a gente já passa para o próximo conceito. E essa aula vai ser isso. Vamos lá. Exercício 3. Fala o seguinte. Calcule o valor de x. Calcule o valor de x, sabendo que o triângulo
triângulo ABC é isósceles de base BC. Tá? É parecido, mas é outro exercício, tá? E o ângulo interno e o ângulo interno relativo ao vértice C vale 35 graus. Ao vértice C vale 35 graus. Tudo bem? E aí a gente coloca a figurinha aqui só para a gente entender um pouquinho melhor. Porém, com essas informações já daria para resolver o exercício, né? Quem está mais atento aí, está assistindo às aulas, acho que já conseguiria fazer, né? Mas vamos desenhar a figurinha aqui, porque esse aqui é um triângulo um pouco diferente. Se a gente lembrar, esse é o triângulo obtusângulo, tá? Ou seja, ele tem um ângulo que é obtuso, ou seja, um ângulo que vale mais que 90 graus. E os outros dois ângulos são agudos, valem menos que 90 graus. Então aqui a gente vai ter... Eu vou desenhar igual tá no exemplo, para ficar um pouco melhor. Tanto faz, tá? Os dois estariam corretos, só para a gente poder seguir fielmente aqui. A, B, A e B. Tá? Então ele fala que a base BC. Olha só, hein? A base está em cima, não está embaixo, hein? Legal. Então a base BC. E ele fala que é isósceles. Opa! Se é isósceles, tem dois lados que são iguais. Tem dois ângulos que vão ser iguais. E a gente sabe que são os ângulos diferentes da base, né? Então, o que ele está falando? Ele está falando que no vértice C vale 35 graus. Então aqui a gente sabe que vale 35 graus. Certo? Bom, a base é essa aqui, ó. E a base está olhando para esse ângulo. Então, a gente sabe que se a base do triângulo isósceles está olhando para esse ângulo aqui vai ser o diferentão. Vai ser o ângulo que não vai ser 35, né? Por quê? Porque esse lado aqui está olhando para esse lado, e já que ele é isósceles, a gente sabe que ele tem dois ângulos iguais, com dois lados iguais, então aqui também vai valer 35 graus, que está olhando para esse outro lado aqui embaixo. Tudo bem? Lembre-se, a base olha para o lado diferente, no isósceles. E os outros dois vão olhar para lados iguais com ângulos iguais. E aqui a gente acabou nosso exercício, né? Vou só colocar aqui. Então, o ângulo do C vale 35 graus, assim como o ângulo do B também vale 35 graus. Tá? E ele quer saber o valor de x, né? Eu não coloquei o x aqui, desculpa. De qualquer forma, o x vai ser esse outro ângulo, diferente. Então a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180 graus, como vocês já estão carecas de saber. Então 35 mais x igual a 180 graus. 35 mais 35 é 70, mais x é igual a 180. Então o x vai valer, passo 70 para o outro lado, 110 graus. Certo? E eu vou pedir para vocês de novo calcularem para mim o ângulo em radianos. Então, usando aquela nossa regra de 3, né? A gente sabe que 180 sempre vai valer o π. E o ângulo que a gente quer saber, que é 110, eu não sei quanto vale. Então, eu vou falar aqui, eu vou falar de uma outra falar que é
R, tá? Vou falar que é um R qualquer. R, Y, tanto faz, tá, pessoal? Então vamos falar que o R vezes 180, né, cruzado, é igual ao cruzado 110 vezes π. Tá? Tá um pouquinho ruim a lousa aqui, né? Então, a gente passa 180 para o outro lado, o R vai ficar igual a 110 vezes 110, né? Vezes π. 110 vezes π dividido por 180. Vamos cortar o zero com zero. A gente vai ficar aqui, o R é igual a 11 π sobre 18. Tudo bem? Eu posso dividir aqui, mas não, né? Porque o 11 é um número primo. 18 daria para dividir, né? Por 9, por 2, por 3, tá? Mas o 11 não dá para dividir. Tá bom? Vamos agora para o nosso outro conceito, que vocês também já sabem. Vamos reforçar aqui, ou vamos casar, né? Vamos oficializar. Tinha um professor no cursinho que ele falava, né, que a partir do momento que ele começava a dar aula pra gente, a gente entrava num relacionamento sério com ele. Né? Então tinha que respeitar, né? Não podia trair, tinha que acompanhar direitinho, às vezes dar um presentinho. Mas é isso. Engraçado que tem gente que no cursinho, tem gente que gosta muito dessas brincadeiras, né? Tem gente que não gosta nada, né? Só quer aula, só quer matéria. Então é difícil agradar os dois públicos. Vocês estão vendo que eu sou um pouco mais direto, né? Sou um pouco mais objetivo, até porque o nosso tempo é escasso. Mas eu acho interessante mesclar as duas coisas, né? Não consigo brincar ainda muito, mas o importante é que vocês sintam à vontade, tá? Aqui a gente vai falar sobre, né, o teorema do ângulo externo. Pô, Guilherme, mas você já falou de ângulo externo, né? Já falei. Então você já sabe tudo, né? Então vambora. Pode pegar a lista aí e resolver exercício, sem problema. Tá? Eu só vou escrever aqui a definição pra gente poder casar, né? Então, em um triângulo, ABC, qualquer, o ângulo externo é relativo a um determinado vértice, relativo a um determinado vértice equivale a soma dos ângulos internos soma dos dois, tá? Desculpa, pessoal. A soma dos outros dois ângulos internos. Soma dos dois ângulos internos. Peraí. Eu tô falando uma coisa aqui que às vezes tá ficando um pouco confuso, né? A gente já vai ver isso direitinho. Dois ângulos internos, não acabou, tá? Os dois ângulos internos
Isso aqui, na verdade, é uma outra forma de calcular o ângulo externo de um triângulo. Por isso que eu esperei chegar até aqui para poder falar isso, para a gente poder falar com mais calma. Dois ângulos internos não adjacentes. Não adjacentes a ele. A ele quem? Ao ângulo externo. Tá? Em relação a esse vértice. Como assim, né? Bom, vamos desenhar porque isso fica um pouco mais fácil, né? Se a gente tiver um triângulo aqui, qualquer, se a gente tiver aqui um ângulo vale, por exemplo, 35 graus, vamos mais ou menos naquela figura lá que a gente fez, né? Então, 35 graus, e esse ângulo aqui, ó. Vou desenhar de novo, tá, pessoal? É a mesma coisa, tá? Só para poder ficar parecido com aquele nosso exemplo. A gente vai ter um aqui. Aqui. E um aqui. Tá, 35. 35. Parece que é maior, né, pessoal? Mas não, se você escrever que é 35, é porque é 35 mesmo. E esse outro aqui vale, não sei. Quer dizer, a gente já sabe, né? Mas vamos supor que vale gama. E aqui fora, que vai ser o nosso ângulo externo, eu vou falar que é o gama externo. O que esse teorema diz? Esse teorema diz que para a gente calcular o ângulo externo de um vértice, a gente não precisa do ângulo interno dele. A gente só precisa dos ângulos internos dos outros dois vértices. Então, se a gente somar os dois ângulos dos vértices adjacentes ao outro vértice, a gente vai achar o ângulo externo. Vocês querem ver? Vamos achar aqui quanto que vale o gama. Bom, a gente já viu quanto que vale, né? No exercício anterior, a gente já viu que o gama vale quanto? 110. Certo? Agora, quanto que vale o ângulo externo ao gama? Bom, a gente sabe que numa reta, o ângulo inteiro, né, que vai ser esse semicírculo, tem que dar 180 graus. A gente sabe que o gama mais o gama externo tem que dar 180 graus. Como a gente já sabe quanto que vale o gama, a gente sabe que o gama externo vai valer 180 menos 110, certo? Peguei o gama, passei para o outro lado e substituí. Então o gama externo tem que dar 70, certo? Esse é o ângulo externo. Mas se por acaso você não soubesse quanto que é esse ângulo aqui, se você somar os outros dois não adjacentes, você também vai chegar nisso. Então vamos somar aqui, ó, 35 mais 35. 35 mais 35, que vai dar 70. Ó, olha só que coincidência, hein? 70 e 70. Então é isso que essa teoria fala, tá? Que você não precisa do ângulo interno de um triângulo para calcular o ângulo externo a ele. Só precisa dos outros dois ângulos não adjacentes. Que é isso que a gente está falando aqui no teorema, tá? Simples, né? Agora vamos fazer um último exercício aqui. A gente já fecha esse vídeo. Exercício 4. Fala o seguinte, né? Calcule o valor de x sabendo que o triângulo ABC é isósceles de base BC. Mas eu já fiz esses 2 vezes.
Não tem problema. Aqui o objetivo é a gente resolver de outra forma. Ou seja, se a gente tiver aqui um outro triângulo, que é isósceles, de base BC, vou falar aqui que é B, só mudar aqui para ficar igual ao exemplo, CA, B. Agora, ao invés de falar quanto que vale esses ângulos, eu vou falar que esse ângulo interno aqui, ó, vale 100 graus, tá? E aí, vocês conseguem resolver assim pra mim? Achar o valor de x? Cadê o x? Vou marcar ele aqui, ó. X. Não, quer dizer, desculpa, pessoal. Esse é no ângulo interno. X tá aqui, ó. Esse aqui é o valor de x, tá? Desculpa. O valor de x externo. Vocês estão vendo que o exercício pode parecer um pouco mais difícil? Por quê? Porque agora eu estou falando para vocês só um ângulo, que é esse, mas estou falando que ele é isósceles de base BC. E estou pedindo um ângulo externo. Como que eu posso fazer esse exercício? Tem algumas formas, tá? Vou fazer aqui essa que a gente, de acordo com a teoria que a gente viu agora, tá? Que aí fica um pouco mais simples. Bom, isósceles de base BC. Então a gente já viu que a base BC do triângulo isósceles olha para o ângulo diferente. E os outros dois lados vão ser iguais, porque o triângulo isósceles tem dois lados e dois ângulos iguais. Então isso aqui vale 100, eu vou fazer direto, tá, pessoal? Eu sei que aqui, ó, vai valer quanto? 40. Por quê? Porque eu sei que 40 mais 40 é 80, mais 100, 180. Tudo bem? Mas eu nem precisaria desse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque se eu tivesse só esse ângulo e esse ângulo, eu sei que os ângulos não adjacentes, né, ao C, a soma deles, tem que dar um ângulo externo. Ou seja, o 100 mais o 140 tem que dar o x. Ou seja, o x vai ser o 100 mais o 40, que é 140. Soma dos ângulos não adjacentes é o ângulo externo dele. Mas também poderia fazer o seguinte. Pô, se aqui vale 40, eu sei que numa reta inteira tem que dar 180. Ou seja, o x mais o 40 tem que dar 180. Ou seja, o x vai dar, jogando 40 para o outro lado, 140. Ou seja, perfeito. Certinho. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido. A gente falou bastante coisa que a gente já falou em outras aulas, agora a gente formalizou. E eu espero que vocês estejam todos bem, estudando bastante. E vamos acompanhar aí, tá, pessoal? Obrigado pela atenção. Um abraço. Tchau, tchau.